começar falando sobre o comitê de crise criado no presidente de Timbaúba. Por que ele foi criado e qual o objetivo? Muito bem, Reginaldo. Veja só, e é importante você começar essa live fazendo essa pergunta, porque muitas pessoas têm dúvidas, inclusive o pessoal que tem cobrado muito na imprensa e feito reclamações sobre a questão do comitê, né? E sem sombra de dúvidas, isso é por conta de desinformação sobre os objetivos da criação e da existência do próprio comitê. Veja só, Reginaldo, logo com o início, né, desse problema, dessa pandemia, de que tinha chegado aqui em Pernambuco, já havia casos confirmados de contaminação, o Ministério Público, através do nosso procurador, o doutor Francisco Disseu, ele, já percebendo que nós teríamos um problema muito grave, sob o ponto de vista da instituição, né, de que a instituição seria atingida no aspecto de seu próprio funcionamento, ele fez a criação de um gabinete de acompanhamento da pandemia do Covid-19. Isso aí foi no dia 12 de março, tá certo? Dia 12 de março. Muito bem. E qual é o objetivo do gabinete, né? Desse gabinete criado no dia 12 de março? Primeiro, é um gabinete que está funcionando desde o dia 12 em plantão de 24 horas e todos os dias, sábado, domingo, feriados. Hoje mesmo está funcionando esse gabinete de acompanhamento, né, da Procuradoria. E com o objetivo de definir as principais diretrizes de atuação de todo o Ministério Público, tá certo? E seria também com a finalidade de gerenciar os efeitos dessa crise, não é, no âmbito administrativo e funcional do Ministério Público. Então, daí a partir dessa criação desse gabinete, todas as promotorias foram acionadas e aqui em Timbaúba eu me reuni com o colega Dr. Petrônio Halili e decidimos que fazer uma recomendação conjunta ao prefeito do município. Essa recomendação ela foi exarada, foi a recomendação conjunta 001 de 2020, ela foi exarada no dia 17 de março, ou seja, 5 dias após a criação desse gabinete lá. Doutor, como é que é esse gabinete? Qual o setor da sociedade tem representatividade? Não, veja só, esse gabinete que foi criado no dia 12 é o gabinete da Procuradoria, lá em Recife, entendeu? O procurador criou no âmbito desse gabinete aí, do gabinete dentro da Procuradoria, para, durante a crise, orientar todas as promotorias de justiça e todos os órgãos internos, os centros de apoios operacionais, etc. Isso foi no dia 12. Precisamente no dia 17, nós fizemos aqui em Timbaúba uma recomendação ao prefeito, foi a recomendação conjunta, foi as duas promotorias, com a finalidade de orientar o município na elaboração do plano de contingência. Entendeu, Reginaldo? Isso aí foi no dia 17. E já no dia 19 nós tivemos uma primeira reunião. Aí o prefeito veio, por conta dessa recomendação que nós fizemos no dia 17, no dia 19 nós chamamos o prefeito veio, e aí tivemos a presença da OAB, tivemos a presença da polícia militar, da polícia civil, traçamos as diretrizes para a criação desse plano de contingenciamento e na discussão ficou compreendido que o ideal seria criarmos um comitê de crise aqui em Timbaúba, inspirado exatamente nessa ideia do gabinete de acompanhamento da Procuradoria, entendeu? Exatamente com a finalidade de fazer a articulação de todos os órgãos que iriam atuar aqui no município em frente a essa pandemia.
Então, esse foi o grande objetivo, foi precisamente no dia 19 que nós tivemos essa compreensão. Aí, no dia 23, que foi a segunda reunião, aí sim foi quando foi instituído oficialmente o Comitê de Crise aqui em Timbaúba. Quantas vezes aqui reuniram? Nós já nos reunimos 4 vezes. 4. A primeira foi no dia 19, a segunda no dia 23 de março, a terceira no dia 31 e a última foi agora no dia 28 de abril. E esse comitê, você me perguntou quem formava, não é isso? Qual os setores que formavam. Então, a sociedade tem representatividade dos comitês. Muito bem. Então, veja só, nós temos setores governamentais e não governamentais. O da sociedade, nós temos a presença da CDL, nós temos a presença da maçonaria e nós temos a presença da OAB, da Subseccional Timbaúba. Esses são os 3 órgãos da sociedade que estão representando, tem representação junto a esse comitê. E do governo nós temos o Ministério Público, a Polícia Militar, a Polícia Civil e também o próprio governo do município, né? A parte administrativa dele, a Secretaria de Saúde, a Vigilância Sanitária e o gabinete do prefeito. Ô, doutor, assim, como a sociedade, o cidadão comum que pode participar, ele tem alguma participação nisso aí ou não? Reginaldo, a participação da sociedade neste comitê é através desses órgãos. Agora, na última reunião, ficou decidido que nós iríamos trazer para dentro do comitê também a Compesa. Iríamos convidar a Compesa, né, para participar, exatamente por conta dos problemas que nós estamos enfrentando aqui, de desabastecimento de alguns setores. Então, vamos trazer também a Compesa. Mas a sociedade como um todo, ela está representada exatamente por essas instituições. Eu esqueci de falar também que o Poder Legislativo do município também está representado, Reginaldo. Nós temos a Câmara de Vereadores. Qual a avaliação que seu pai já fez, já fez realizada pelo comitê aqui de Timbaúba? Reginaldo, eu te digo o seguinte, se você disser que se está sendo bom ou ruim, ou insuficiente ou suficiente, o importante é avaliarmos o seguinte, os números, avaliarmos os nossos números. Então você observe que todas as ações que estão sendo tomadas junto à sociedade aqui estão sendo discutidas no comitê. Esse foi um dos objetivos, porque são ações que vão refletir diretamente na vida das pessoas, seja na vida particular, como também na vida profissional. Você sabe que muitas empresas hoje estão com suas portas fechadas, muitos trabalhadores estão afastados, né? Estão isolados. Então isso aí reflete diretamente na vida das pessoas. Então era importante a existência desse comitê para que cada órgão que fosse tomar suas decisões levasse para esse fórum de debate. Então aí está o primeiro objetivo da criação do comitê. É a articulação, entendeu? Das ações de cada órgão em relação a essa pandemia. E você observa aí, olha só, observa aí os números. Os números. Então, Timbaúba, hoje, nós temos a confirmação de 12 casos, certo? 12 casos. Nós temos, desses 12 casos, nós temos 4 já recuperados e, infelizmente, para nossa tristeza, para a tristeza de todos os timbaubenses, tivemos 2 óbitos confirmados também. Mas, em relação aqui ao município pertinho aqui, até menor em termos de população do que Timbaúba, a Aliança, por exemplo, tem 5 óbitos. Então, você observa aí, né? Então, em termos de número, se as ações do comitê estão sendo positivas ou não. Eu estou recebendo aqui informação que a Aliança já contabilizou, infelizmente, o 6º óbito. O 6º, né? Pronto. Então você vê, 6 óbitos. Timbaúba, graças a Deus,
E por infelicidade, 2. Né? E as ações elas estão sendo tomadas de acordo com as diretrizes do Ministério da Saúde, com as diretrizes da Secretaria Estadual de Saúde e também a Secretaria Municipal de Saúde. São os órgãos principais para o enfrentamento dessa crise. E as diretrizes partem diretamente deles. Outro complicado aqui em Cubaúba, que bastante polêmico, são essas gigantes filas em torno da Caixa Econômica. Aí eu queria saber do senhor, para o cidadão sacar, essas filas porque são feitas para o cidadão sacar a fila emergencial. Eu queria saber do senhor, o que o Ministério Público, o que a Promotoria de Justiça tem feito para amenizar essa situação? Reginaldo, essa situação ela tem sido discutida em todas as reuniões, desde a primeira reunião no comitê até a última, tem sido discutida. E cada órgão, cada instituição que ali está presente, dá suas opiniões de como enfrentar. A situação não é fácil de resolução, porque dentro do quadro de funcionários da Caixa Econômica e das casas lotéricas, eles não têm efetivo suficiente para fazer a organização dessas filas do lado externo, tá certo? Eles não têm. E em todos os municípios do Brasil nós temos situações muito complexas. Alguns colegas de outros estados têm mandado fotografias e vídeos de situações que são terríveis em relação à Caixa Econômica e casas lotéricas, principalmente após a liberação do pagamento desses auxílios do governo federal. Então a situação piorou bastante, mas está sendo discutido. No primeiro momento, nós reduzimos, aliás, limitamos a quantidade de pessoas no interior da Caixa. Depois, no segundo momento, foi determinado a marcação, né, dos locais na parte externa. Depois, criamos uma força-tarefa composta pela Polícia Militar e pela Vigilância Sanitária para atuar naquele local especificamente. E na última reunião, nós decidimos, além de todas essas medidas, de que o município vai contratar pessoas, né, em caráter temporário, para atuar tanto na organização da fila, quanto na distribuição de máscaras, quanto na informação, na distribuição de informativos de pessoas e até mesmo de aferir temperaturas, ou seja, de orientar. E também na parte interna do autoatendimento, nós colocaremos pessoas orientando as pessoas, porque foi observado que tem pessoas que chegam ali para sacar e não sabem movimentar o próprio caixa eletrônico. E isso aí termina diminuindo, né, a velocidade do fluxo e aumentando a fila. Então, serão colocadas pessoas para trabalhar na parte interna do autoatendimento e do lado de fora das filas. E isso aí contará com o apoio de nossa Polícia Militar. Isso é uma ação muito interessante, porque a gente sabe que são milhões ou milhares de pessoas necessitadas desse auxílio emergencial. Né? E aquelas filas gigantescas, aqueles são focos de destinação do vírus, com certeza. Outro assunto também, para a gente debater agora, é a questão do relaxamento das medidas restritivas. O governo do Estado, ontem, né, ele reeditou, prorrogou o prazo, né, para abrir o comércio e as escolas. Aí muita gente, muitos profissionais liberais, muitos feirantes, muitos autônomos, né, reclamam da necessidade de ganhar o pão de cada dia. Mesmo com auxílio emergencial, mas as pessoas têm outra necessidade. Né? Aí eu queria saber do senhor, já é hora de afrouxar um pouco essa questão de abrir o comércio, ou o senhor acha que é muito perigoso isso ainda? Porque sabemos muito bem que cada dia Pernambuco vem batendo recorde de novos casos e de mortes também, né? Reginaldo, você acabou de dar a resposta, Reginaldo. Veja só. Se Timbaúba, aliás, se Pernambuco, o estado de Pernambuco está com os gráficos de constatação de contaminados e de óbitos em ascendência, tá certo? Crescendo,
Então, é evidentemente que as medidas de contenção, elas não podem ser relaxadas nesse momento. Todos nós estamos absolutamente conscientes de que essa situação, ela cria uma crise econômica, uma crise social muito grande. Eu tenho amigos que são psiquiatras, médicos, e eu considero amigo e irmão. Ele disse, depois de instalação desse isolamento, meu atendimento lá na área de psiquiatria aumentou muito, com pessoas com demonstração de ansiedade, de pavor, de depressão, de pânico, entendeu? E não só por questão do medo, né, da doença, mas também por conta da questão econômica. Você imagine o camarada, diante de uma crise dessa, ser demitido, tá certo? Ou estar com o seu comércio, que já os nossos empresários, né, os pequenos e médios empresários, já sofrem bastante, né, no dia a dia, na normalidade, para manter as suas contas em dia, o salário dos seus funcionários atualizados, já sofrem no dia a dia, e tu imagina uma situação dessa, ele com as portas fechadas. Então, nós estamos absolutamente cientes de que isso é algo muito grave, Reginaldo. Agora, nós temos em confronto aí o seguinte, são responsabilidades bem distintas. Ou você vai se dedicar a abrir todos os comércios, liberar a empresa e causar uma verdadeira mortandade descontrolada, né, porque é algo muito desconhecido. Todos os cientistas do mundo estão discutindo, procurando compreender como age e como se combate esse vírus. Imagina o seguinte, que logo no início dessa pandemia, as primeiras notícias eram que o vírus causava pneumonia. E por conta disso aí, o enfrentamento dele, sob o ponto de vista médico, era tratar como se fosse uma pneumonia. Pois bem, já agora eu vi publicações dizendo que o vírus, que a pneumonia é uma das consequências, mas na verdade o vírus não causa só pneumonia. Ele atua no sangue. Ele atua lá no sangue e causa trombos. E são esses trombos que vão lá entupindo as artérias e veias, né, dos pulmões e de todo o nosso corpo. Aí causa infarto, causa AVC. Então, por conta disso aí que nós vimos logo no início, muita gente dizendo assim, mas meu pai, meu tio, minha mãe, minha irmã, não tinha problema nenhum, ele teve um AVC, ele teve um infarto e agora o exame está dizendo que foi o coronavírus. Entendeu? Exatamente. Um inimigo invisível muito perigoso, né? Muito perigoso, que nós não conhecemos ele. Aí é onde está a situação, né? Quando é que você pode ter resolvido a situação dessa, de saúde? De duas formas. Cura, aliás, três formas. Não entrar, não ser acometido da doença, não ser contagiado, contaminado pelo vírus. 2, você ser curado, né, através de medicamentos, né? E terceiro, pela imunização. E a imunização só acontece, Reginaldo, de duas formas. Ou a autoimunização, quando você entra em contato com o vírus e seu organismo desenvolve, né, anticorpos capazes de destruir o vírus, ou através de uma vacina. E essa vacina não existe, esse é o problema, que nem existe a vacina e nem tampouco está definido um protocolo de cura. Então aí é onde é o problema. Ainda vai passar um certo tempo para ser vendido comercialmente, né? Exatamente. Você demora, esse é um processo que demora, né? Ele precisa ser atestado, né? Em todos os países do mundo nós temos agora diversos protocolos sendo testados, protocolo de cura. E diversos laboratórios trabalhando na criação de uma vacina. Mas nós não sabemos quanto tempo isso vai durar, em que momento vai sair um protocolo dizer isso aqui é a cura. Né? Aí tem pessoas que dizem que o vírus na região fria se comporta de uma forma, na região quente se comporta de outra. Ou seja, é algo, como você muito bem colocou, algo desconhecido. Então, veja só, eu no início dessa situação, ia discutir muito, inclusive até com o próprio prefeito, com o Ulisses,
com vereadores e com colegas, o seguinte, eu disse, olha, eu acho que as ações elas têm que ser proporcionais. Você observa que o Estado fez uma legislação e mandou de imediato aplicar em todo o Estado, a legislação geral. Então, tanto essa legislação servindo para Recife, que já tinha muitos casos, quanto também para municípios que não tinham casos sequer de suspeita. Estou entendendo. Aí, naquele primeiro momento, eu entendi o seguinte, eu disse, olha, eu acho que deveria haver aí um critério de proporcionalidade. Se o município não tem sequer suspeita, então não tem por que fechar nesse momento. Então, aquela foi a minha posição inicial, entendeu, Reginaldo? Mas eu falava isso aí já prevendo o seguinte, eu disse, olha, nós precisaremos lá na frente da energia desse povo, do potencial. Porque na hora que você tiver que fechar, essas pessoas vão sofrer menos tempo. Mas hoje, eu não tenho certeza se minha posição primeiro estava certa. Eu não tenho certeza se realmente fechar tudo não foi a medida, fechar tudo e o mais breve não foi a medida mais acertada. Ainda falando sobre isolamento social. Pois não. Nós vemos aqui em Timbaúba vários comércios abertos, assim, principalmente no início. Aí eu queria fazer uma pergunta, houve alguma denúncia, sem citar nomes, houve alguma denúncia aqui em Timbaúba, ou como o cidadão faz assim, para denunciar abusos, por exemplo, de aglomerações, de bares, assim? Veja só, a Polícia Militar e a Vigilância Sanitária está diuturnamente na cidade fiscalizando o cumprimento da nossa legislação, tanto os decretos estaduais quanto os decretos do município e as recomendações do Ministério Público. E os comércios que estão abertos, Reginaldo, de meu conhecimento, são aqueles comércios que foram considerados pela própria legislação como de necessidade essencial, entendeu? Se está havendo burla de algum comerciante que está abrindo, né, sem estar dentro daqueles padrões de essencialidade, deve as pessoas informar a Polícia Militar, informar o próprio Ministério Público e informar a Vigilância Sanitária. E com certeza um desses órgãos vai fazer a fiscalização, a orientação e, se for o caso, talvez até a interdição do estabelecimento com multa. Foi. Outro fato, né? A gente sabe que com a crise, com o isolamento social, digamos assim, com as medidas restritivas, né? Muitos profissionais estão sem trabalhar. Profissionais de várias diversas áreas, né? Aí são profissionais também que são pais de famílias e têm filhos em escolas particulares. Eu sei que as escolas têm suas obrigações com os funcionários, com os professores, né? Com os profissionais de educação. Mas existe assim, alguma medida do Ministério Público para negociarem um contrato ou não? Nós estamos estudando, possivelmente na próxima semana, estamos editando uma recomendação sobre esse tema, viu, Reginaldo? Sim, inclusive, isso aí está sendo discutido junto à Procuradoria, já tem uma nota técnica do CAOP de Educação acerca do assunto e nós estamos discutindo para fechar uma compreensão, entendimento e colocar no papel. Isso aí, tá certo? Outra pergunta que os internautas sempre querem saber. As diversas reclamações, as centenas de reclamações da Compesa, em diversos bairros da cidade de Timbaúba que não tem água, né? Não chega sequer uma gota d'água, já que esse momento, sempre a higiene é essencial, né? Na vida toda, né? E nesse momento, principalmente, que sempre a gente escuta os profissionais sanitários de saúde também falarem, né? Lave as mãos, né? Lavem bem as roupas, essas coisas assim. O que fazer nesse momento aquela cidade mesmo, aquele bairro em Timbaúba que não tem água, que não chega água? Já que são todas reclamações para a Compesa, a água tem aos milhões aí de metros cúbicos na barragem, no entanto, não chega às torneiras do consumidor. Muito bem. Reginaldo, você bem colocou, primeiro que essa situação de insuficiência do abastecimento de água aqui em Timbaúba já é um problema grave e crônico, né? Um problema crônico de muito tempo. Antigo, né? É antigo. E agora, né, como você disse aí,
Se a orientação é de higienização, lave as mãos, como é que a pessoa vai lavar as mãos sem água, né? Então, isso aí tem sido uma discussão tremenda dentro do comitê também, e foi antecedido pela instauração de inquérito civil público do Ministério Público. Bem antes disso aí, eu pessoalmente fiz 10 inspeções em todo o sistema de abastecimento de Timbaúba. E a minha conclusão, esse caso hoje não está mais comigo, está com o doutor Petrônio, que mudou de promotoria, né? Hoje a promotoria do consumidor é da primeira promotoria, não está mais comigo. Mas o que eu cheguei à conclusão na época? É que havia a necessidade de investimento. Investimento em bombas novas, investimentos na captação, que era insuficiente, investimento na construção de outras linhas, porque nós temos aqui distritos que são abastecidos praticamente por lama de porco. Então isso é um absurdo. Por exemplo, o distrito de Cruagi mesmo é uma coisa horrível. São José do Livramento também, o melhor deles me parece que é Catucá. Mas os outros distritos sofrem muito. E a zona urbana pelo desabastecimento. Isso aí requer investimento. Nós estivemos com a presidente da Compesa mostrando que havia necessidade de ações de imediatas, ações de médio prazo e ações eu tive a felicidade de, na última reunião, atestar com alguns companheiros que fazem parte desse comitê que nesses últimos 7 dias houve uma melhora de atendimento da zona urbana, tá certo? Isso aí se deve, me parece, pela substituição de algumas comportas aqui da estação de tratamento, e também o prefeito informou que já preparou toda a estrada de acesso a Trás dos Montes, que só Trás dos Montes tem capacidade de aumentar o atendimento de Timbaúba em cerca de mais de 20%. A vazão. Então, a vazão E a Compesa solicitou para a reativação que o prefeito ajeitasse as estradas para que eles pudessem passar com todos os equipamentos e as equipes técnicas para fazer a reinstalação, a reativação de Trás dos Montes. O prefeito disse que concluiu a estrada e agora estamos aguardando que a Compesa vá fazer a sua parte. Eu pessoalmente estive com a presidente da Compesa, estive com o presidente da Assembleia, estive com o prefeito do município, com o presidente da Câmara de Vereadores e fiz a narrativa de toda a situação, né, de Timbaúba e apresentei o relatório técnico. E o prefeito também informou que já esteve pessoalmente com a presidente da Compesa e com o próprio governador tratando do assunto. Agora, é necessário que haja vontade política para se resolver esse problema de Timbaúba. Vontade política, né? Porque a Compesa é uma empresa pública, né? Então, no final, aliás, acima de tudo está o governador. É ele quem decide. Se ele decidir que se faça, então se faz. Doutor, para encerrar a nossa agradável entrevista, eu queria fazer a última pergunta ao senhor. Vamos falar agora a nível mais regional e a nível mais estadual. Todos nós estamos vendo o tempo todo o sistema de saúde da capital, do SUS principalmente, né? Até os hospitais particulares estão superlotados. O senhor acha que a região, a Zona da Mata, por exemplo, os hospitais regionais, estão preparados para atender a demanda? E todos nós sabemos ainda que o pico está por vir, né? Segundo os profissionais de saúde, dizem que o pico está por vir ainda, né? Ô, Reginaldo, você está me ouvindo? Estou ouvindo bem. E está vendo, né? É porque apareceu um negócio na tela aqui. Cuidado. Reginaldo, é o seguinte, nenhum sistema de saúde do mundo tem condições de estar preparado para enfrentar uma situação dessa. Nenhum. Pois, por mais moderno, por mais investimento que exista, nenhum sistema do mundo. Então você observa aí países considerados, né, de primeiro mundo, Itália, França, Reino Unido, Estados Unidos, o que está passando. Por quê, Reginaldo?
É como, imagine o seguinte, imagine que você tem uma oficina de conserto de motor, tá certo? E ali você se prepara, porque dentro da normalidade, você recebe 2 motores por dia, para você consertar, 2 motores por dia, tá certo? Mas você é um cara muito precavido, então você tem uma equipe, você investe e você monta uma equipe para atender algo diferente, ou seja, mais um motor, 3 motores, tá certo? Imagine se de repente começa a chegar diariamente 10 motores para você consertar. Então, é exatamente o que nós chamamos de achatamento das curvas, tanto da curva de contaminação, é exatamente para evitar isso aí, porque nenhum sistema de saúde do mundo tem condições de enfrentar uma realidade como essa, uma chegada de pessoas contaminadas, necessitando de UTI, necessitando de respiradores, de modo tão grande. Então, o achatamento da curva... O país mais rico do mundo, né, que nós vemos aí pela imprensa, os Estados Unidos ou a Europa, a país rico feito a Alemanha, feito a Itália, não está dando conta do recado, né? Não tem, olha... É uma coisa terrível. Ontem eu estive conversando com um companheiro meu de exército, que foi meu chefe de peça. Eu era comandante do pelotão de metralhadores e ele era chefe de uma das metralhadoras, Ele hoje trabalha nos Estados Unidos, aliás, ele está, parece que há 17 anos nos Estados Unidos. E eu perguntei a ele, para comparar com a nossa situação, como é que tá? O nome dele é Odilon. Depois eu vou até passar o contato para você falar com ele, você faz até um vídeo lá, entre em contato com ele lá, certo, tá bom? Tranquilo, muito obrigado pela dica. Veja só, eu perguntei ao Odilon como é que está a situação aí. Ele disse o seguinte, que lá está isolado como nós estamos aqui, ou talvez até mais. Primeiro, que eles lá já desencadearam uma medida que nós não fizemos ainda, que é a obrigatoriedade do uso de máscara por todas as pessoas nas ruas, nos estabelecimentos comerciais e em órgãos públicos. Aqui não, aqui apenas há uma recomendação, né? Uma recomendação para que as pessoas usem as máscaras na rua. A obrigatoriedade hoje só é dentro de órgãos e dentro de estabelecimentos comerciais, dentro de empresas. Isso aí já é obrigado. Inclusive, na quarta-feira, eu já fiz um ofício, aliás, uma recomendação para que a Caixa Econômica aqui do município não permitisse mais a entrada de usuários, de clientes e nem sequer de funcionários sem a máscara. E que enquanto estivessem dentro do estabelecimento, eles deveriam estar usando essa máscara. Então, com toda certeza, a partir de segunda-feira, só terá acesso à Caixa Econômica quem tiver de máscara. Mas essa medida na rua ainda nós não adotamos, né? Você observa o seguinte, que dentro daquele... Quanto mais, se o vírus avançar mais, as medidas vão enrijecendo, vão endurecendo. Lá nos Estados Unidos, eles já estão com um nível dessa forma. Então... Aqui no Nordeste, no Maranhão, um juiz de lá, a pedido do Ministério Público, decretou lá... Pode discorar. Lockdown, isolamento total, né? Medida restritiva, bem complicada, bem mais avançada do que essa que vivemos aqui em Pernambuco. Não, o lockdown é o extremo, né? O lockdown é o extremo. O que é que significa? A possibilidade de acontecer em Pernambuco? Olha, é muito imprevisível, Reginaldo. Eu acho que esses 15 dias serão definitivos para que se tome uma medida mais rígidas ou não. E por que esses 15 dias? Eu vou dizer a você que há um fundamento técnico nessa afirmativa. É que a Secretaria Estadual de Saúde já afirma que não tem mais leitos de UTI e nem respiradores, ou seja, já lotou, superlotou, já tem fila. Então, o que eu penso? É que esse número de óbitos, a partir de agora, deve crescer. A partir do momento que há uma demanda maior do que a capacidade de atendimento, então você já tem que decidir quem vai para o respirador e quem não vai, né? E o médico, veio até uma entrevista aqui na Nova FM, um médico dizendo que os seus colegas já estão nessa triste, nessa lamentável e deprimente escolha de quem praticamente quem vai sobreviver e quem não vai.
Então, nesse momento... Uma coisa muito difícil, uma decisão muito difícil isso. Então, eu acho que esses 15 dias vai dizer se nós precisaremos de medidas mais rígidas ou não. Né? E o lockdown, só para você ter ideia, o lockdown é o seguinte, todas as pessoas ficam reclusas em seus lares e para sair tem que ter uma autorização prévia. Então, para o camarada ir numa padaria, para ir numa farmácia, para ir até o médico, ele tem que fazer uma solicitação, né? Deve ser criado um sistema, já deve estar sendo preparado isso aí, faz a solicitação, recebe essa solicitação, aí quando ele pode ir. Eu peço a Deus e torço para que não seja necessário uma situação dessa, né? Mas eu não descarto a possibilidade, até porque se fala aí que teremos um número de mortes diárias, né, a partir de então, e durante um período que nós não sabemos, acima de 400 óbitos por dia no Brasil. Então, se isso acontecer, realmente essas medidas de contenção, elas serão enrijecidas e serão necessárias. Porque você está atuando logo no início, né, na base, na não contaminação. Se você não for contaminado, nesse momento, onde o pico de procura do sistema de saúde é muito alto, então você terá condições de sobreviver lá na frente se for contaminado, porque haverá espaço para o seu atendimento. Tá certo, doutor. Muito obrigado pelo senhor gentilmente nos atender nesse dia feriado, nesse nosso dia, né? Dia do Trabalhador, a quem eu parabenizo todos os trabalhadores de Timbaúba, principalmente de Timbaúba, e que esse momento triste que estamos passando com essa pandemia, que termine logo isso, e a gente volte a ter aquele sorriso que é natural do timbaúbense. Doutor, fique à vontade para as suas considerações. Reginaldo, para encerrar, eu digo o seguinte, que o momento é realmente difícil, o medo, ele está instalado em muitas pessoas, com toda certeza, e esse medo, ele é necessário, ele não pode ser excessivo, né? Porque senão cria o pânico, cria o terror, e quando você está numa situação de pânico, de terror, você termina não tendo condições, trava, né? Ou você não age, você fica paralisado, ou você toma medidas acima do necessário, tá certo? Então, o pânico não é importante. Porém, o medo, ele nos leva a ter precauções, a ter cautela. Então, o que nós pedimos à população, o que eu peço à população, é que tenham muita cautela, tenham cuidado, porque a situação ela é crítica. Realmente esse vírus ele é perigoso, ele tem um alto nível de transmissão, ele leva a óbitos, ele sufoca o sistema de saúde, e por conta do sufoco desse sistema de saúde, esses óbitos, o número desses óbitos são potencializados. Então é preciso que você tenha esse medo. Agora, não um medo excessivo, mas um medo para tomar as cautelas necessárias. E quais são as cautelas necessárias? Essas que estão sendo orientadas pelos órgãos oficiais. Seja o isolamento, ou seja, sair na rua, né? Ou se reunir, ou estar com alguém somente quando for realmente imprescindível. É você fazer a higienização, seja com álcool 70, com álcool gel e com sabão, né? E também se manter o máximo possível dentro de casa, né? Usar as máscaras, principalmente em local que tiver outras pessoas, então tem que usar máscaras, porque você vai evitar ser contaminado, você está contribuindo com isso aí, né? Você ajuda, como também se você tiver contaminado e não souber, porque o vírus tem um período, dizem os técnicos, cientistas, um período de incubação de 14 dias, o que significa que você pode estar contaminado e não ter sintoma nenhum durante 14 dias. E durante aqueles 14 dias, você está contaminando outras pessoas, né? E ainda tem as pessoas que são assintomáticas, como você colocou aí, pessoas que foram contaminadas, mas que não tem sintoma nenhum.
Então, por isso que é importante o uso dessas máscaras. Agindo dessa forma aí, nós estamos protegendo as nossas vidas, protegendo as vidas dos nossos filhos, dos nossos entes, e a vida dos nossos amigos e de toda a população. Então, essa situação hoje, né? Porque eu tenho muitos colegas, amigos, que dizem, não, isso aqui é uma invenção, isso é mentira, estão sepultando caixões vazios, os números estão elevados porque é fraude. E isso aí tem sido divulgado muito nas redes sociais, e é o que está, lamentavelmente, fazendo com que pessoas deixem de ter as cautelas necessárias, cautelas que lá na frente poderão levar a um grande arrependimento. Então, eu digo, não só como promotor de justiça, como membro do Ministério Público do Estado de Pernambuco, mas também como um cidadão comum, que as cautelas, essas orientações do governo, essas orientações de todas das secretarias de saúde e do Ministério de Saúde, elas são de alta relevância para a preservação da nossa vida, né, e dos nossos durante essa pandemia. E, no mais, eu quero dizer que o Ministério Público continua atuando. Nós estamos atuando no sistema diferenciado de teletrabalho, estamos atuando nos nossos processos. Hoje, pelo sistema Arquimedes e pelo sistema SIM, que são dois sistemas que movimentam os procedimentos administrativos, e também estamos atuando no PJE, que é um sistema eletrônico do Poder Judiciário. Então, os processos estão caminhando, evidentemente, não num ritmo como se a situação tivesse normal, num ritmo mais leve, mas estamos atuando. Além disso, aqui em Timbaúba, eu fiz uma solicitação à Procuradoria e à nossa Corregedoria para instalar um plantão aqui no município para atender de forma presencial aqueles casos de urgência, casos de emergência. Como também, Reginaldo, para atuar na execução daqueles processos que são físicos, que não tem como eles serem colocados no sistema, não estão colocados no sistema, estão paralisados. Então nós escolhemos um dia, e a segunda Promotoria de Justiça aqui em Timbaúba está fazendo o plantão. Esse dia é na quarta-feira, não é um dia de atendimento ao público, quero deixar isso aqui claro, não adianta as pessoas... Casos específicos. Casos de extrema urgência, onde a pessoa vai manter contato com o Ministério Público, que será agendado para o atendimento exatamente naquele dia. E para os processos físicos, tá certo? Nós, a promotoria, como eu disse, em conjunto, nós fizemos já uma recomendação que foi da implementação do plano de contingência do município, e depois disso nós fizemos mais duas outras recomendações. Essa foi a recomendação 04, que foi para que o município elaborasse e aplicasse um protocolo de atendimento ao pré-natal, ao parto e ao pós-parto. E a última recomendação foi para o uso, aliás, para o fornecimento e uso de máscaras. É tanto que o município de Timbaúba já tem a previsão inicial foi da produção e distribuição de 30 mil máscaras, e agora o prefeito me informou que esse número já elevou para 60 mil máscaras. Tá certo? 60 mil máscaras que estão sendo produzidas, foram contratadas costureiras para trabalhar aqui no município e produzir para que seja distribuída essas máscaras. É evidente, por conta dessa exigência que o próprio governo está fazendo do uso de máscara. Tá certo? Então, são medidas que o Ministério Público está tomando. Nós temos um contato, como eu lhe falei, nós temos contato, depois eu vou divulgar, inclusive, nas minhas redes sociais, e vou passar para você também, contatos para que qualquer pessoa possa solicitar o agendamento, né, de casos de emergência aqui para ser atendido na quarta-feira pela Promotoria de Justiça. Interessante. Tá certo? Então, nesse primeiro dia, na comemoração, né, 1º de maio, Dia do Trabalhador, eu lamento demais todos os trabalhadores estarem sofrendo com essa situação. Muitos pais de família já perderam seus empregos, outros estão em risco de perder seus empregos, outros tiveram salários reduzidos
por conta dessa pandemia, então é um momento de tristeza. Mas eu tenho absoluta certeza também, Reginaldo, que nós vamos superar essa situação. Tudo isso aí está nos trazendo lições importantes, está nos instruindo, porque nem os nossos avós, eles enfrentaram a situação como nós estamos enfrentando, porque a última pandemia que nos atingiu foi entre o ano de 18 e 19, que foi a tal da gripe espanhola, né? 1918, 1919. Então, foi mais ou menos na época, talvez, dos nossos avós, ou não sei se eles... Eu sei que meu pai não chegou, meu pai nasceu em 41, mas os nossos avós, talvez sim. E agora nós estamos tendo essa experiência, é lamentável, mas também nós vamos sair daqui com essas lições, né? Tá certo. Vamos aprender. Gostei das suas explanações. Isso demonstra que, apesar de estarem em quarentena, né, mas os membros do Ministério Público estão ativos e divulgando para todo mundo, né, as ações que estão sendo feitas. Muito obrigado, doutor. Eu espero contar com o senhor das próximas vezes, né, para falar de outros assuntos, se o senhor preferir. Ok, doutor? Obrigado. Obrigado, Reginaldo. Você desculpe aí pelos equívocos cometidos no acesso, viu? Porque, como eu lhe falei no início, eu não sou acostumado muito com essa questão de informática, essas coisas muito modernas, né? Eu sou da época da máquina da datilografia, rapaz. Eu ainda tenho um diploma desse curso, entendeu? Da datilografia, você imagina. Então, eu tenho esse diploma ainda. E hoje está lidando com essas ferramentas. Eu acho que nós estamos sendo cobrados, assim, além de nossas forças, né? Mas Deus está conosco, está nos ajudando e vai dar tudo certo. Sem sombra de dúvida, vamos sair fortes. Vamos sair fortes dessas aí, vamos vencer, vamos superar. Tá certo. Deus é maior que tudo. Com o doutor João Elias, promotor de justiça, responsável, titular da 2ª Vara da cidade de Timbaúba, da comarca de Timbaúba. Obrigado, doutor. Obrigado, Reginaldo.